Coloca para mim aí, por favor. 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 33. Aleluia. Repete comigo. A raiz de amargura mata. Nós vamos falar essa noite sobre algo que tem matado muitas pessoas nesses dias. Eu não sei se você sabe, mas o câncer, temos médicos aqui, talvez depois possa até confirmar o que eu estou falando. Mas o câncer, ele muitas vezes, ele aparece no organismo de um ser humano por causa de doenças psicossomáticas. Pessoas que guardam sentimentos ruins e que não conseguem colocar para fora aqueles sentimentos. Então elas vão morrendo lentamente por causa de amarguras que elas carregam no coração. E eu estava ontem orando, e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração e eu quero compartilhar contigo. A raiz de amargura mata. 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 33. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, nós te adoramos nesta noite. Entronizado seja o teu nome no meio de nós. Eu sou apenas um porta-voz, meu Pai, daquilo que tu tens para fazer nesta casa. Não me permita atrapalhar, meu Deus, aquilo que tu tens para realizar. Que seja uma noite de libertação na mente. Que seja uma noite de perdão, meu Deus. Uma noite onde pessoas que se encontravam aprisionadas, que cadeias sejam quebradas, grilhões sejam destruídos. Aquilo que prendia não vai prender mais. Libera sobre nós o manto da tua glória. Fala conosco de uma forma clara, objetiva, para que possamos entender de fato aquilo que o Senhor vai fazer, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu quero falar essa noite de um homem chamado Aitofel. Repete comigo, Aitofel. Pastor, quem era Aitofel? Você leu comigo, conselheiro do rei. Que rei, pastor? Rei Davi. A Bíblia diz que o rei Davi, quando ele assume o trono, segundo Reis, 2 Samuel, capítulo 11, Davi comete a maior atrocidade do seu reinado. Na época dos reis irem para a guerra, a Bíblia diz que Davi resolve não ir para a guerra junto com seu exército. Ele fica no palácio. Ele sobe no terraço do palácio e ele avista uma mulher, você conhece a história, chamada Batseba. Davi, quando vê aquela mulher, ele fica apaixonado por ela, ele fica encantado com ela. Ele manda perguntar quem era aquela mulher e disseram para ele que era a mulher de Urias. Davi manda chamar aquela mulher no palácio e Davi se deita com ela. Davi tem relações com ela. Passado alguns dias, essa mulher vem a notícia de que ela estava grávida de Davi. O seu marido, chamado Urias, o hitita, ele estava na guerra junto com o exército de Davi, guerreando em favor de Davi. Um homem fiel, um homem que dava a sua vida pelo rei. Davi manda chamar lá na guerra, trazer Urias. Você conhece a história, eu quero só refrescar a tua mente. Davi manda trazer Urias, chama Urias para comer com ele, oferece vinho, bota Urias meio chapado, manda Urias ir para casa para ele poder se deitar com a sua mulher, para que Davi não levasse a culpa. Urias chega ao ponto de dizer: quem sou eu, meu rei? Como eu vou para minha casa me deitar com a minha mulher, se os meus amigos estão lá na guerra, guerreando em favor do exército de Israel? Davi, sem entender mais o que vai fazer, aquele homem, em vez de dormir em casa, ele dormiu na porta do palácio. Vou tentar resumir a história. A Bíblia diz que Davi faz uma carta. E nessa carta estava escrito para Joabe, que era o comandante: coloca Urias na frente da batalha. Quando o exército inimigo vier, recua todo mundo e deixa Urias sozinho na frente para que ele morra. Davi pega a carta, dobra a carta,
entrega a carta na mão de Urias e fala assim: entrega essa carta lá para Joabe, o comandante. Urias pega a carta, a sua sentença de morte, e Urias não abre a carta no caminho e faz exatamente o que o rei pediu. Entregou a carta na mão de Urias. Eu fico imaginando Urias lendo a carta e olhando, Joabe lendo a carta e olhando para Urias. Lendo a carta e olhando para Urias. Mas como uma ordem de um rei tinha que ser cumprida, Joabe faz conforme o rei manda. E Urias morre na guerra. Davi pega Batseba, traz para ser sua esposa. O profeta Natã se apresenta para ele, revela para ele o grande pecado que ele havia feito. Interessante que Davi, até então, havia cometido essa atrocidade, mas ele mesmo não se ligou no que ele havia feito. Ele, além de cometer um adultério, ele ainda mata um homem inocente. Aí o profeta se apresenta para ele, diz para ele o que ele fez através de uma linguagem muito interessante, porque Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelha. Então o profeta Natã, ele fala assim: olha, tinha um cara que tinha só uma ovelhinha. Ele dormia com ela, ele comia com ela e fazia tudo com ela. E tinha um outro que tinha muitas. E veio um viajante e eles resolveram fazer um churrasco. Você acredita que eles mataram a ovelhinha daquele que só tinha uma e não daquele que tinha muitas? Aí Davi fala assim: quem é esse cara? Ele precisa morrer. Aí o profeta enfia o dedo na cara dele e fala assim: é você. Natã fala com Davi com uma linguagem de pastor. Por quê, pastor? Porque Davi agora, ele era rei de Israel, mas ele tinha perdido o coração de pastor de ovelhas. Você está aí? O grande problema da nossa vida é que nós podemos crescer até o lugar que o Senhor quer nos levar. A única coisa que nós não podemos perder é a nossa origem. Da onde nós viemos. Nós não podemos perder nunca a essência de quem somos. Então, você vai perceber que Davi, ele agora é rei, mas ele tinha perdido o coração de pastor. E a Bíblia diz que o próprio Davi, ele libera uma sentença de que aquele homem precisava restituir 4 vezes. Então, Davi estava liberando a sentença sobre a sua casa. Quando você vai ler a história de Davi, Davi perde 4 filhos. Esse primeiro filho de Batseba, que ela estava grávida, o Senhor havia dito que ele ia morrer. Davi jejua, ora, coloca pano de saco, cinza na cabeça. Davi busca o Senhor. Os funcionários preocupados com ele, que ele não estava comendo nada. Aí vem a notícia. Todo mundo com medo de dar notícia para Davi. Davi fala assim: o que aconteceu? O menino morreu? Morreu. Davi se levanta, toma um banho, bota a roupa e vai comer. As pessoas olham para ele assim: mas tu estava agora jejuando e orando e o menino morre e você toma banho e come? É, porque tudo que eu tinha que fazer, eu fiz enquanto o menino estava vivo. Agora que morreu, não adianta fazer mais. O nosso passado nós nunca vamos mudar, mas o nosso futuro depende muito de atitudes e decisões que nós vamos tomar. Você está aí comigo? Então é importante nós, como homens de Deus, vocês como mulheres de Deus, entendermos que a amargura no coração é uma decisão nossa. Quando você é amargurado com alguém, é como se você estivesse tomando o próprio veneno, achando que o veneno vai matar a outra pessoa, mas quem morre é você. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele me fez. Eu não sei o que ele te fez, nem tampouco, nem me interessa saber. Mas uma coisa eu te garanto: o que ele fez não pode permitir que você continue no lugar onde você está. A vida foi feita para a gente continuar caminhando de glória em glória. Quando você vai ler a história, Batseba era filha de Eliã. Repete comigo: Eliã. Quem era Eliã, pastor? Eliã era um dos homens também do exército de Israel, de Davi. Eliã era filho de um homem chamado Aitofel, esse aí. Aitofel era avô de Batseba. Então, Aitofel era o conselheiro de Davi. E ele viu o próprio rei Davi destruir a família da sua neta. Então Aitofel, ele guarda no seu coração, depois tu lê em casa, mas aproximadamente 9 anos ele guarda no seu coração um sentimento de amargura e de tristeza. Ele continua trabalhando para o rei, mas o coração dele já não era do rei já há muito tempo.
Aitofel agora, ele continua sendo conselheiro. A Bíblia diz que quando Aitofel aconselhava, era como se fosse a palavra do próprio Deus, porque as coisas que ele aconselhava aconteciam. Ele não deixou de exercer a sua função, mas o coração dele já não era mais do rei. Aitofel esperou um momento para poder potencializar um sentimento que estava lá dentro oculto. Algumas vezes já falei aqui nessa casa que eu não acredito que as pessoas mudam. Eu acredito que as pessoas só potencializam aquilo que está lá dentro escondido. Pastor, o cara nunca roubou, mas a primeira vez que ele roubou, mas na verdade ele sempre teve desejo de roubar, até que houve uma oportunidade que deu para ele roubar. Os sentimentos, eles muitas vezes ficam escondidos dentro de nós. E esses sentimentos só precisam de uma oportunidade para eles potencializarem. Então Aitofel, ele fica com o rei durante um tempo. E Davi, ele teve alguns filhos. Você conhece a história. De uma mulher, ele teve 2 filhos chamados Absalão e Tamar. De outra mulher, ele teve um filho chamado Aminon. A Bíblia diz que Aminon, ele se apaixona pela sua irmã Tamar. Ele se finge de doente, ele pede Davi para chamar a sua irmã para fazer uma comida para ele. Quando ela chega, ele abusa dela, ele tem relações sexuais com ela e ele abandona ela. Ela sai pelo meio da rua chorando, com cinza na cabeça, com pano de saco, roupa rasgada, com cinza na cabeça, chorando. O seu irmão Absalão, a Bíblia diz que ele espera 2 anos. 2 anos ele fica armando um plano para poder matar Aminon, porque Aminon abusou da sua irmã. Ele marca uma festa, ele chama todos os irmãos, inclusive o pai. Davi resolve não ir à festa. Quando chega lá na festa, todo mundo bebendo vinho, ele manda os seus homens matar Aminon. Ele, quando mata Aminon, a Bíblia diz que ele sai de lá e ele vai se refugiar num lugar chamado Jesur. Fala para mim, Jesur. Ele fica 3 anos nesse lugar. Ele fica 3 anos sem ver o pai. A Bíblia diz que o pai chora com tristeza e com saudade de Absalão. Joabe chega para Davi e fala assim: meu rei, traz o filho de volta. Davi aceita o conselho de Joabe, manda trazer Absalão de volta, mas Davi fala assim: olha, tudo bem, traz ele de volta, mas eu não quero ver o rosto dele, ele não vai morar perto de mim. Absalão vem para Jerusalém, mas ele fica 2 anos sem ver o pai. Então 3 com 2 são 5, ele fica 5 anos sem ver Davi. Absalão já não aguenta mais e ele resolve ter com o pai. Ele vai lá e se encontra com o pai. Mas Davi, em vez de repreender Absalão por tudo que ele havia feito, corrigir Absalão, Davi recebe Absalão de volta como se nada tivesse acontecido. Absalão comete um assassinato. Ele traz o troco daquilo que o seu irmão havia feito com a sua irmã. Ele mata o seu irmão. Ele libera um sentimento que estava no seu coração. Só que agora existe um outro sentimento. Qual é o sentimento? De desprezo do seu pai. Apesar de estar morando em Jerusalém, a relação com Davi não era a que ele gostaria que fosse. A Bíblia diz que Absalão resolve juntar uns homens. Mas antes de juntar os homens, a Bíblia diz que Absalão ele ia para a porta da cidade e era costume as pessoas virem se consultar com o rei. Então ele pegava as pessoas e começava a dizer: se eu fosse rei, se eu fosse rei eu não fazia isso que estão fazendo contigo. Você deve conhecer alguém assim, conhece sim ou não? Levanta a mão aí comigo aí, conhece ou não? Conhece, né? É sempre assim, a gente tem que tomar cuidado com os conselhos. Porque tem pessoas que, por elas estarem amarguradas no espírito, elas acabam transmitindo para as pessoas o sentimento que elas carregam. E é interessante que o diabo, ele sabe quem ele conecta. Ele conecta pessoas amarguradas com pessoas amarguradas. Ele conecta pessoas fofoqueiras com pessoas fofoqueiras. Ele conecta pessoas com problema com pessoas com problema. Porque o amargurado, quando vem falar com o homem de Deus, o homem de Deus repreende o amargurado e mostra para o amargurado aquilo que ele deve fazer. Mas quando o amargurado encontra outro amargurado, é o lugar ideal para ele liberar a sua amargura.
Então, Absalão, ele começa a se encontrar com as pessoas e começa a dizer, se eu fosse rei, eu julgava dessa forma, e dessa. E a Bíblia diz que ele vai ganhando o coração do povo. E por ele ganhando o coração do povo, chega um momento que ele pega alguns homens, ele vai lá para Hebrom e ele resolve se intitular rei agora de Israel. Davi era o rei, mas ele resolve assumir agora o posto de rei em cima de algo que não foi chamado para ser. E aí chega a notícia no palácio, dizendo que Absalão agora havia se intitulado rei. Aí a Bíblia diz que Davi, ele sai do palácio, ele abandona tudo descalço, é o que está escrito na Bíblia. Ele atravessa o vale de Cedron e ele vai com seus homens chorando. A Bíblia diz que todo mundo com pano na cabeça, chorando, atravessando o vale de Cedron. Quem foi Israel comigo sabe do que eu estou falando. Tem a cidade de Davi, tem ali embaixo um vale chamado Vale de Cedron. Davi atravessa o vale de Cedron, sobe o Monte das Oliveiras e começa a chorar. Só que nesse momento, o que acontece? Aitofel, que era avô de Batseba, ele agora, como ele vê agora Absalão sendo rei, o que ele faz? Ele vai para o lado de Absalão. Porque a amargura que estava no coração dele 9 anos depois, ele agora vai conseguir colocar para fora o sentimento que estava dentro. Então ele se junta com Absalão e ele vai junto para guerrear contra o rei Davi, que era o rei levantado por Deus, que havia levantado ele como conselheiro no reino. Estamos juntos até aqui? Então Aitofel agora ele está junto com Absalão e eles começam a preparar um plano para poder pegar Davi. E a Bíblia diz que Aitofel, ele fala para Absalão o seguinte: Absalão, não deixa nem ele descansar, junta 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, vamos sair agora, e eu vou junto com essa galera, porque nós vamos pegar o rei, nós vamos matar o rei agora. O conselho de Aitofel era bom para quem? Para Absalão, e se de fato eles fizessem o que Aitofel estava dizendo, provavelmente Davi seria morto. Só que, quando Deus é com uma pessoa, Deus sempre vai frustrar os planos do inimigo, amém? Então a Bíblia diz que quando Davi sai do palácio, ele deixa um homem lá chamado Uzai. Repete comigo, Uzai. Uzai, a Bíblia diz, ali você leu comigo, era amigo de Davi. Então Davi fala para ele o seguinte: olha, fica aqui no palácio, porque tudo que acontecer você conta para Josadaque, e a notícia vai chegar até os meus ouvidos. Aí o texto diz que quando Absalão pede conselho a Aitofel, a Bíblia diz que Absalão resolve se consultar com Uzai também. Aí Uzai fala: olha, eu acho que o plano de Aitofel não é muito bom. Se eu fosse você, eu juntava todo Israel, pegava todo mundo, não só 12.000 homens, mas pegava todo mundo, e vamos atrás do rei até matar o rei. Mas por que Uzai falou isso? Porque até juntar todo o povo, era o tempo que Davi precisava para fugir, e para poder recarregar as suas energias. A Bíblia diz que Absalão prefere o conselho de Uzai, e não o de Aitofel. A Bíblia diz que Aitofel, quando ele vê isso é muito interessante. Quando Aitofel percebe isso, a Bíblia diz que Aitofel sai dali, ele vai para a sua casa, ele prepara toda a sua casa, e ele se enforca e se suicida. Porque uma pessoa frustrada, ela se mata. Uma pessoa que carrega amargura no coração, talvez até ela não suba numa forca, mas ela, sem que perceba, ela vai morrendo lentamente. Se você não tomar cuidado com os sentimentos que você carrega no peito, você daqui a pouco está se suicidando sem que você perceba. Daqui a pouco você está morrendo e nem sabe por que você está morrendo. E a pessoa que você carrega amargura está vivendo feliz da vida, sem nem estar sabendo o que está acontecendo contigo. Você está aí ainda? O que eu vim nessa noite trazer ao teu coração é um despertar. O que as pessoas fizeram conosco no passado não tem como mudar, mas o destino a qual o Senhor tem para nós, elas também não podem mudar aquilo que Deus separou para mim e para você. A única pessoa que pode mudar isso é você próprio. Quando você entra num sentimento de amargura, de tristeza, de rancor, de raiva, quando você continua vivendo o teu passado, eu conheço pessoas, é triste dizer isso, eu conheço pessoas que vivem o presente, mas com as suas mentes agarradas no passado.
Casais que se amam e todos os momentos quando tem uma briga, vão lá atrás, há 10 anos atrás, para pegar toda a sujeira do passado e jogar um na cara do outro, aquilo que foi feito no passado. Não conseguem pegar uma tesoura e cortar o passado e viver o presente e principalmente o futuro, mas ficam amarradas ao seu passado, aquilo que foi, que trouxe amargura e tristeza para o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando eles vão para a batalha, a Bíblia diz que nessa batalha Absalão morre. Joabe mata Absalão. Davi volta a assumir o trono. E quando Davi volta a assumir o trono, antes de assumir o trono, a Bíblia diz que Davi, ele chora muito por causa da morte de Absalão. E os homens de Davi estão todos sentados, reunidos, e Davi começa a chorar, prantear alto, diz a Bíblia, chorando: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Aí Joabe chega para Davi e fala assim: ei, o que está acontecendo contigo, cara? Os caras deram a vida por você, para te trazer de volta o trono, tu está chorando a morte do teu filho que te roubou o trono? Ei, levanta a tua cabeça, cara, se tu não mudar esse discurso, eu vou pegar esses homens e vou abandonar você. Muitas vezes todos nós precisamos de um Joabe na nossa vida. Muitas vezes precisamos de pessoas que realmente tragam um conselho da parte de Deus para mudar a nossa história. Muitas vezes ficamos amarrados a problemas que nós tivemos no passado. Problemas esses que nos amarram e que nos prendem e que volta e meia a gente lembra do passado. Eu trabalho com imóveis há 24 anos. Graças a Deus, quase todos os negócios que eu fiz no mercado imobiliário me renderam muito dinheiro. Mas eu fiz um há 10 anos atrás, que eu investi muito dinheiro, mas muito dinheiro, alguns milhões. E esse negócio, ele emperrou. Eu tenho lá um caminhão de dinheiro emperrado lá e está parado. E eu ficava vivendo e toda hora pensando no meu passado, até que um dia orando o Senhor falou para mim: ei, até quando tu vai continuar chorando o teu passado? Olha para tudo que eu fiz na tua vida e esquece isso. O dia que eu recebi essa palavra do Senhor, é como se eu tivesse pego uma tesoura, eu cortei aquele laço. Aquilo que me amarrava àquela situação passou a não me amarrar mais. Ah, pastor, mas é muito dinheiro. Mas se eu pensar em é muito dinheiro, eu continuo amarrado ao meu passado. A minha esperança é o meu futuro. Eu preciso viver o meu presente acreditando que dias melhores virão para a minha vida. Eu preciso continuar vivendo acreditando que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aquela situação do passado não pode definir o meu futuro. As decisões erradas não podem permitir que você pare num lugar onde você está até hoje, você não consegue romper. Eu vejo pessoas na igreja, homens de Deus, mulheres de Deus, que não conseguem exercer seu ministério, porque ficam presas, achando que as pessoas não dão valor para elas. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não preciso de ninguém para me dar valor, eu sei quem realmente me valoriza. Eu não preciso de aprovação de homens, eu não preciso de aprovação de mulheres, eu preciso simplesmente que o Senhor diga para mim: vai ou fica, se posiciona, para, anda. Eu só preciso de um comando. Não são as vozes que me definem, mas é a voz que vem do alto. Muitos procuram autoajuda. O que você precisa é a ajuda do alto. O que vai definir a tua vida é a ajuda do alto. No Pai das luzes, onde não há variação, aonde quando ele diz vai, vai. A Bíblia diz que todas as vezes que Davi ia para uma guerra, Davi consultava o Senhor. Senhor, eu vou ou eu fico? Vai que eu vou entregar ele nas tuas mãos. Davi chega em Ziclag, 1 Samuel capítulo 30. Davi chega na cidade de Ziclag, está tudo destruído. Quando Davi chega lá, está tudo em ruínas. Os homens de 1 Samuel capítulo 22, que levantaram Davi como rei sobre eles, não rei de Israel, mas rei sobre eles, o líder deles. Esses homens queriam tacar pedra em Davi, queriam matar Davi a pedrada, o seu exército contra Davi. Davi tinha duas opções: ou ele ficava amargurado no espírito, ou ele buscava o Senhor. A Bíblia diz que Davi se afasta do povo, porque todas as vezes que o povo quiser te tacar pedra, não adianta você querer convencer o povo, você tem que se afastar do povo e buscar o Senhor.
A Bíblia diz que Davi se afastou do povo, buscou o Senhor, colocou um éfode, uma estola sacerdotal e foi consultar aquele que realmente tem o controle nas mãos. Meu Senhor, o que eu faço? Fico ou eu vou? Davi, vai atrás dele que eu vou entregar ele nas tuas mãos. Davi sai de Ziclag e fala assim: povo, vamos comigo. Você consegue imaginar um povo que quer apedrejar Davi, quer matar Davi a pedrada? Aí ele fala assim: eu falei com Deus e Deus mandou a gente atrás dos caras. Eu fico imaginando o povo, Davi. Ô pastor Vavá, você tá maluco, né, cara? Saquearam tudo, levaram nossas mulheres, os caras já foram, já tem 3 dias. Quanto tempo tem, não sei. A gente vai atrás deles? Deus falou que vai entregar nas nossas mãos. Eles aceitam o conselho de Davi, eles vão atrás. No meio do caminho tem um camarada caído. A Bíblia diz que tem um egípcio caído. Davi, quando vê aquele egípcio caído, eu fico imaginando o exército de Davi falando: Davi, cara, a gente tem pressa, nossas mulheres estão lá na frente. Tem um projeto para a gente resgatar lá na frente. Deixa esse cara aí morrer. A Bíblia diz que Davi dá água para o cara e cuida do cara. Porque só um homem segundo o coração de Deus tem atitude diferente. Só um homem que busca a presença de Deus vai entender os projetos de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o que vai definir a tua vida é o teu nível de relacionamento com Deus. Não é quantas vezes você vai para a igreja, mas é quantas vezes você vai para o teu quarto, dobrar o teu joelho e consultar aquele que tem o controle nas mãos. Davi para e socorre aquele homem. A Bíblia diz que quando aquele homem volta ao seu estado normal, Davi pergunta para ele: quem é você? Ele fala assim: eu sou um egípcio. Eu estava numa caravana de ismaelita. Ele fala assim: eu estava com o meu Senhor, mas ele me largou no meio do caminho. Porque deixa eu te dizer uma coisa, vai ter sempre pessoas que vão te largar no meio do caminho. Tem pessoas que vão andar contigo até 1 milha. Quando chega depois de 1 milha, vão te abandonar no meio do caminho. Mas tem pessoas que Deus colocou no teu caminho, que vão começar contigo e vão contigo até o final. Você crê nisso? Tem pessoas que são anjos de Deus na terra. São pessoas que entenderam o propósito, que vão começar contigo e vão terminar contigo. Talvez até entrem no meio do caminho, mas vão contigo até o ponto final. Mas tem outros que é um tempo determinado. Davi fala assim: e aonde eles estão? Aí ele fala assim: eu vou te falar, mas com uma condição. Promete para mim que não vai me entregar para ele. Deixa eu ficar contigo. Eu amo isso, pastor. Porque aquele homem está dizendo o seguinte: cara, eu não quero ser massacrado por um sistema. Eu quero ser abraçado por pessoas como você. O dia que você liberar a amargura do teu coração, pode acreditar no que eu estou te dizendo, Deus vai levantar pessoas para começar a transformar a tua vida. Às vezes você não consegue colocar o teu pé num outro lugar, porque você ainda não largou o velho. Só experimenta o novo quem larga o velho. Você deve conhecer a história do alpinista, né? Quem conhece aqui? Levanta a mão. O alpinista, ele caiu, né? E ele ficou preso por uma corda. E estava com muita neve, não dava para enxergar nada. E o amigo dele: corta a corda, corta a corda. Ele, com medo de cair, ele não cortou. Corta a corda, corta a corda, corta a corda. Ele não cortou. E aí ele morreu ali congelado. Aí depois, quando chegaram lá para ver, tinha um pedacinho pequenininho. Se ele cortasse a corda, ele caía e estava salvo. Mas ele não acreditou e não cortou a corda. Tem momentos na tua vida que tu vai precisar cortar a corda. Se você não cortar a corda, morre congelado, fica paralisado, não sai do lugar. Aitofel foi esse homem. Um homem que Deus levantou. Entenda bem, talvez você pense assim: ah, mas pastor, ele teve todos os motivos do mundo para agir dessa forma, porque afinal de contas, Davi destruiu a família dele. Deixa eu te dizer uma coisa: o fato de alguém tentar destruir a minha, a tua família, não nos dá o direito de destruir a família de alguém. Se nós pensarmos assim, quando nós formos assaltados, temos que meter a mão no 38 e roubar alguém lá fora. Nós não podemos ser iguais a eles, nós temos que ser diferentes. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se alguém der na nossa face, temos que dar a outra. A Bíblia nos ensina que é agindo diferente que nós conquistamos o coração das pessoas. O mundo está cheio de pessoas que pagam com a mesma moeda. Nós precisamos pagar de uma forma diferente. Aitofel era um homem que andava com Davi, sabia quem era Davi, mas quando Davi errou, ele não conseguiu liberar perdão sobre o seu coração, e ele permitiu que a amargura do seu coração carregasse com ele durante 9 anos, até o momento oportuno, para ele descarregar tudo aquilo que ele viveu. E perceba uma coisa: quando Aitofel ele foi confrontado, que o conselho dele não foi colocado em prática,
Quando ele percebe que ele dá um conselho, porque ele dava conselho para Davi e Davi cumpria. Quando ele dá um conselho agora para Absalão, Absalão não cumpre o seu conselho, o que ele faz? Ele vai lá se enforcar. Quando você é confrontado, ou quando alguém não faz aquilo que você pede, qual é a decisão que normalmente você toma? É matar a pessoa no teu coração ou é matar a si próprio? Qual é a decisão que você toma? Você às vezes aceita aquilo de bom grado ou você fica constrangido, chateado, amargurado e você não permite que Deus venha trabalhar nas suas emoções? Eu estou tentando resumir a história porque a história é grande, mas a Bíblia diz que quando Aitofel, ele se junta com Absalão, o primeiro conselho que ele dá para Absalão é o seguinte: Absalão, faz o seguinte, o teu pai saiu do palácio, as concubinas dele ficaram no palácio, faz o seguinte, monta uma tenda no terraço e tenha relações sexuais com todas elas, para que todo Israel veja. O que Aitofel está dizendo é o seguinte, na sua mente: o que Davi fez a minha neta passar, eu agora vou fazer ele diante de todo Israel. Ele vai passar a maior vergonha. Ele que era rei agora vai ver as suas concubinas tendo relações com seu filho no palácio, para que todos vejam. Você ainda está aí? O inimigo sempre vai querer te castigar. O inimigo sempre vai querer te afrontar, vai querer te envergonhar. Mas eu vim aqui essa noite liberar uma palavra para o teu coração, que tudo aquilo que o inimigo tenta fazer, ele não tem poder sobre a tua vida. Os dardos inflamados que ele lança, você tem duas opções: ou você coloca o capacete da salvação, como diz em Efésios capítulo 6, e você luta contra esses dardos, ou você permite que esses dardos entrem na tua mente, e você vira igual um palhacinho na mão dele, fazendo tudo aquilo que ele deseja. Aitofel, quando foi aceito por Absalão, Absalão aceita o primeiro conselho e faz o que ele manda, ele começou a ganhar posição, ele começou a achar que agora ele estava realmente na posição de destruir Davi. Ele chega ao ponto de falar assim: junta 12 homens e eu vou junto, porque eu quero matar esse rei. Um homem amargurado no coração, um homem que podia ter... Agora é interessante, coloca para mim Salmo 55, versículo 12. Olha o que Davi fala. Olha isso. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão a... Davi está falando de Aitofel. A pior coisa que existe é você ser traído por um amigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você nunca vai dar oportunidade para o teu inimigo te trair. É o teu amigo que vai te trair. O que já aconteceu contigo, aconteceu comigo, aconteceu com muitos aqui. Porque isso faz parte de uma trajetória com Deus. Pastor, então você está dizendo que Deus faz isso? Não, eu não estou dizendo que Deus faz, Deus permite. Porque a gente só cresce nos momentos de luta. Quando tudo está bom, você não cresce. Mas quando você vive um momento de luta, você amadurece, você começa a entender aquilo que você não deve mais fazer. Coloca para mim Salmo 41, 9. O mesmo Aitofel, olha isso. Até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu... Levantar o calcanhar é dar chute. Ninguém levanta o calcanhar para ficar parado. Quem levanta o calcanhar é para chutar alguém. Que Davi está dizendo o seguinte: até o meu amigo está querendo me chutar. Não precisa levantar a mão, mas se eu perguntar aqui, quantos aqui já foram traídos? Eu já fui muito traído. Algumas traições me fizeram chorar noites e dias. Algumas me fizeram emagrecer de tanto que eu sofri. Mas se você me perguntar: pastor, e aí, você mudou agora a partir daquela traição com as pessoas? Não, eu continuo amando. Quem eu acho que é meu amigo, eu dou o meu coração e continuo sendo quem eu sou. Porque as pessoas que me traíram não podem fazer com que o sentimento delas passe para mim. As pessoas só dão o que têm.
As pessoas só oferecem aquilo que elas podem dar. Você não pode permitir que pessoas como Aitofel venham atrapalhar a tua relação com outras pessoas. Pastor, mas eu tinha um amigo que era muito amigo. Eu dei o meu coração para ele e me traiu. Ok, mas quem perdeu? Quem perdeu foi ele, não foi você. Ele perdeu um grande amigo. O Senhor colocou no meu coração que as pessoas que me fizeram mal, quem perderam foram elas, não fui eu. Elas tinham um amigo de verdade, que dava vida por elas. E eu também achava que era o mesmo, mas eu percebi que não era. É no momento de fogo que nós somos provados. Isso aqui é uma aliança. Ele é feito do material, do metal, um dos mais caros que existe. Mas para chegar a esse ponto, passou por muito fogo. O fogo, ele tira toda a impureza da aliança. Tudo que é ruim, tudo que é preto, tudo que é sujo, sujeira, ele vai arrancando tudinho. Toda a impureza da aliança sai com fogo, não sai de outra forma. E quando as impurezas saem, só sobra o que é bom. Então muitas vezes eu e você somos provados no fogo e a gente reclama. Mas para que o Senhor tire o melhor de nós, é necessário que a gente possa passar pela fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro da fornalha, Deus na verdade nunca quis matá-los. Deus na verdade quis provar para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quem eram aqueles meninos. Deus nunca quis trabalhar na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus quis mostrar para Nabucodonosor quem ele era. 7 vezes, coloca 7 vezes mais quente. A Bíblia diz que os caras que foram lançar eles na fornalha foram consumidos. Eu fico imaginando, uns caras todo atados, é o que diz a Bíblia, vão ser lançados numa fornalha. Os que vêm atrás empurrando eles são consumidos. O fogo passa por cima, consome os caras, mas não consome esses. Tu consegue entender, sim ou não? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender. A Bíblia diz que os que empurraram ele foram consumidos pelo fogo, mas eles não foram. E quando chegam lá dentro, eles estavam atados, eles agora estavam livres. E detalhe, não eram mais 3, agora eram 4. E a Bíblia diz que o quarto tinha aparência do Filho do Homem, do Deus vivo. Mas é interessante que quando os meninos vão se encontrar com Nabucodonosor, ele fala assim: olha, Nabucodonosor, deixa eu te dizer uma coisa. Se o meu Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre da fornalha, saiba que nós jamais nos dobraremos e prestaremos culto a Ti. Sabe o que aqueles meninos estavam dizendo? Nabucodonosor, você transforma o coração de muitas pessoas, mas o nosso você não consegue transformar, porque nós só temos um Deus, um único Senhor e um único Salvador, e só a Ele nós vamos prestar culto. Glorifica a Deus aí. Aqueles meninos tinham tudo para estar amargurados. 2 Reis capítulo 5. A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Repete comigo, Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria. A Bíblia diz que Naamã tinha uma menina que trabalhava na casa dele. Essa menina, ela era do povo de Israel. Ela foi levada cativa para trabalhar na casa de Naamã. O que aconteceu, pastor? A Síria invadiu Israel, mataram um monte de gente. Provavelmente deve ter matado a mãe e o pai dessa menina. Essa menina agora é levada cativa para trabalhar dentro da casa do comandante do exército da Síria. Essa menina trabalhava lá dentro. Se ela tivesse o coração dela amargurado, ela na hora que fosse fazer uma comida, ela botava um veneno para matar Naamã. Porque afinal de contas, foi o exército de Naamã que mataram os seus pais. Você está aí? A Bíblia diz que Naamã tinha lepra. O exército dele, não sei se sabia, porque quando ele botava a farda, ninguém via. Muitas patentes, um corpo todo destruído, mas diante das pessoas ele era perfeito. Mas a menina que andava na intimidade, dentro de casa, sabia quem ele era. Ela tinha sido levada cativa. A Bíblia não diz nem o nome dela. Mas a Bíblia diz que ela um dia chega para sua senhora, para a mulher de Naamã, e fala assim: se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, que está lá em Samaria, está lá em Israel,
a história dele seria outra. Aí a mulher pergunta, como é que é? Eu fico imaginando aquela mulher conversando com a menina. Como é que você vai fazer isso com a gente se o nosso exército destruiu o teu povo? O nosso exército destruiu o teu povo. Acabou com a tua juventude. Acabou com o teu futuro. Você hoje é uma empregada. E mesmo sendo uma empregada, você ainda quer nos ajudar? Eu fico imaginando aquela menina olhando para aquela mulher e falando assim, ah, minha senhora, eu sou uma empregada só no ofício, mas o meu coração é um coração liberto de rainha. Porque você pode estar até preso em alguma situação, mas a situação não pode prender você. Por isso que o apóstolo Paulo disse que é uma mente renovada. Quem tem mente renovada não permite que a amargura mate. Quem tem mente renovada levanta as suas forças e continua caminhando, acreditando que Deus tem o melhor para você. Repete comigo, Deus é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Coloca lá o tema. Raiz de amargura mata. Seja liberto em Cristo Jesus. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem separado. O que Deus tem separado é algo tão poderoso, mas tão poderoso. A única pessoa que pode impedir isso é você próprio. É você parando numa estação que Deus não mandou você parar. É tempo de avançar. É tempo de liberar perdão. Se eu puder te dar um conselho nessa noite, amanhã, hoje ainda se puder no telefone, pega o teu telefone, liga para aquela pessoa que um dia te fez mal, mas não liga assim, eu vou liberar perdão. Não, meu irmão, minha irmã, de preferência liga, porque hoje as pessoas falam muito no zap e não ligam. E as palavras, elas não conseguem transmitir o sentimento que está dentro de nós. Liga para a pessoa que te fez mal assim, eu estou te ligando para te dizer o seguinte, eu te amo em Cristo Jesus, eu libero a tua vida, eu libero perdão sobre você, eu quero te pedir perdão. Eu não quero mais viver na estação que eu estava vivendo, eu quero avançar, eu quero começar a viver o melhor de Deus. Porque quando você guarda amargura no coração, quem morre é você. E o pior, morre lentamente. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar por você. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, Senhor, mas nos livra do mal, nos livra do mal. Derrama sobre nós uma graça, uma misericórdia, um amor. Não deixa que a raiz de amargura, meu Pai, venha criar lugar no nosso coração. Sentimentos, meu Pai, que tem prendido os teus filhos, meu Pai, que tem paralisado a tua igreja. Eu peço a Ti nesta noite que seja arrancado. Uma erva daninha, Deus, quando ela começa a crescer no jardim, não adianta você cortar ela só por cima, se você não arrancar a raiz dela. A erva daninha vai crescendo, 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 e se você só parar por cima, ela continua crescendo, e fazendo com que muitas e muitas árvores venham estragar toda a plantação. Arranca as ervas daninhas, meu Pai, que tem tentado ser semeada na nossa vida, meu Pai. Sentimentos, meu Pai, que às vezes são carregados, meu Deus, e que outras pessoas nem sabem o que fizeram para que esse sentimento possa entrar no coração de alguém. Libera nesta noite, meu Pai, um favor especial sobre a tua igreja. Eu sei que tu estás aqui, Jesus. Arranca com mão forte, diz a tua palavra. Assim como tu tirou o povo de Israel do Egito, tira com mão forte, meu Pai, essas raízes de amargura do coração da tua igreja. Libera perdão, Deus. Mas eu não consigo. Claro que consegue. Libera perdão, Deus, no coração dessas pessoas.
Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu ministério, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo tudo aquilo que pertence a você. Eu peço que o Senhor venha derramar sobre a tua vida misericórdia, paz, justiça. Que possamos ir para os nossos lares debaixo da proteção do Senhor, vivendo coisas incríveis que só Ele pode nos proporcionar. Que possamos sair desse lugar físico, esse lugar no espírito, e viver as coisas grandes que o Senhor tem para nós. Canaã é logo ali, o Senhor está voltando. Que Deus te abençoe, vá em paz, vá feliz, amém? Que Deus abençoe você grandemente, foi uma alegria estar com você, que Deus abençoe.